Eu vi o que foi escondido dos homens, e o que desceu do céu nunca deveria ter tocado a terra. Antes do mundo se perder, antes do caos dominar a terra, existia um segredo. Um acontecimento tão poderoso que foi escondido, apagado e esquecido por gerações. Algo que não está nos livros comuns, mas que mudou o destino da humanidade para sempre. Anjos desceram do céu, e o que eles fizeram jamais deveria ter acontecido. Houve um tempo em que a terra era diferente. Um tempo em que o homem ainda caminhava em equilíbrio, onde não existia a violência que vemos hoje, nem a corrupção, nem o medo constante. A criação ainda respirava paz. Os céus pareciam mais próximos, e o divino ainda era sentido entre os homens. E naquele tempo existia um homem diferente dos outros. Seu nome era Enoque. Ele não era um rei, não era um guerreiro, mas havia algo nele, algo que o fazia enxergar além. Enquanto o mundo seguia seu curso, Enoque observava, silenciosamente, atentamente, como se soubesse que algo estava prestes a acontecer. Porque acima da terra, acima das nuvens, existiam eles, os vigilantes. Seres celestiais, enviados com uma missão clara: observar a humanidade, guiar, proteger, sem jamais interferir diretamente. Eles eram guardiões, mas também testemunhas. E por muito tempo eles apenas observaram. Viram o crescimento dos homens, suas escolhas, suas fraquezas, até que algo começou a mudar. Algo proibido. Eles olharam para a terra e pela primeira vez não viram apenas criaturas inferiores. Eles desejaram. Desejaram aquilo que nunca lhes foi permitido: a vida humana, a beleza, a experiência. E esse desejo cresceu, silencioso no início, mas impossível de conter. Até que um deles decidiu agir. Seu nome era Senjasa. Ele reuniu os outros e juntos, no topo de uma montanha esquecida, tomaram uma decisão. Não havia volta. Se um caísse, todos cairiam juntos. Um juramento foi feito, um pacto selado, e naquele momento o céu começou a se calar. Então aconteceu o impossível, o proibido, o irreversível. O céu se abriu, as nuvens se rasgaram e uma luz intensa desceu sobre a terra. Não era suave, não era pacífica, era poderosa, esmagadora. Os vigilantes estavam descendo, mas não mais como guardiões, e sim como transgressores, como aqueles que quebraram a ordem divina. E a terra sentiu. O vento mudou, o ar ficou pesado. Algo não estava certo. E então veio a consequência. Da união entre o céu e a terra nasceram eles, os gigantes, os Nefilim, seres de tamanho e força inimagináveis. Mas não era apenas o corpo que os tornava diferentes, era a essência. Eles não pertenciam totalmente a lugar algum, nem ao céu, nem à terra. E por onde passavam, o medo crescia, a ordem se quebrava, a harmonia desaparecia. Mas não parou por aí. Porque os vigilantes não trouxeram apenas presença. Eles trouxeram conhecimento. Conhecimentos que nunca deveriam ser entregues aos homens. Segredos ocultos, sabedoria proibida, coisas que mudaram o comportamento humano para sempre. A violência aumentou, o orgulho cresceu, a escuridão começou a se espalhar. O mundo estava mudando, e não havia como impedir. Cidades começaram a cair. O medo tomou conta dos homens, e aquilo que antes era paz se transformou em caos. A terra estava sendo corrompida, pouco a pouco, sem volta. Mas em meio a tudo isso, havia alguém que ainda observava: Enoque. Enquanto o mundo se perdia, ele olhava para o céu, como se buscasse respostas, ou talvez como se já soubesse que aquilo era apenas o começo. Porque o que viria depois seria ainda pior. Muito pior. E o que os vigilantes ensinaram não apenas mudou a humanidade, mas condenou o mundo inteiro. E você acha que isso já foi o pior? Você ainda não viu nada. No próximo capítulo,
Eu vou te mostrar os conhecimentos proibidos que os vigilantes ensinaram, segredos que mudaram o destino da humanidade para sempre. E a pergunta é: por que isso foi escondido de você até hoje?